São 7h34, transmissão reestabelecida. Deu um bug aqui no sistema, mas enfim, estamos de volta e hoje a gente tem convidado aqui no estúdio. Vamos falar sobre a saúde do cérebro. No inverno, com a queda das temperaturas, aumentam também os riscos de infartos, AVCs, ruptura de aneurismas cerebrais. Para explicar tudo isso, está aqui no estúdio o neurocirurgião Dr. Denildo Veríssimo. Bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Roberta, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo, com todos os ouvintes desse nosso grande Paraná. Para mim é um prazer estar aqui. A gente, antes de começar a entrevista, eu quero explicar para os ouvintes que a gente já nos bastidores estava conversando aqui e o ouvinte já deve ter percebido pelo sotaque que você não é daqui, né? Não, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, já estou aqui há 17 anos. Tenho minha família aqui, os meus pais ainda estão lá, meus irmãos estão lá, mas a minha esposa é daqui do Paraná, de Cascavel. Foi ela que te puxou então pro frio? Isso, que é uma cidade onde eu já tenho muitos amigos, familiares, eu já me sinto um paranaense, na verdade. Que legal, que legal. Em geral, doutora, as pessoas conhecem a anatomia dos órgãos do sistema digestivo, mais ou menos sabem onde fica cada coisa, cardíaco, respiratório, mas pouquíssima gente sabe como é a anatomia do nosso cérebro. Então, antes da gente falar sobre a prevenção, sobre os males mais comuns nessa época do ano, eu queria que você explicasse para a gente, em linhas gerais, como é que é o nosso cérebro e quais são os problemas neurológicos mais comuns. Perfeito, Roberto. Então, o nosso cérebro, ele é um tipo de resultado de uma evolução de milhões de anos. E ele vem a partir de uma somação de ganhos de outros animais. Então, nós temos um talo no nosso cérebro, que é o tronco cerebral, que está presente nos répteis também, que tem uma função de controle de funções mais básicas, vitais, como a respiração, batimento do coração e tal. E aí foi se ganhando outras funções até que a gente criou a copa da árvore, que é o encéfalo, na verdade. O encéfalo é onde a gente tem as funções corticais superiores, que daí vem a fala, que está presente mais na parte da frente do nosso cérebro, a parte motora, que está na parte mais do meio do nosso cérebro também, a parte da memória, que está no lobo temporal, pertinho da área da audição, que é perto da nossa orelha aqui, a parte da visão, né? A área que é onde a gente recebe os estímulos da luz que o olho transmite para o nosso cérebro, né? Fica mais na parte de trás, então às vezes quando a gente bate a cabeça na parte de trás, a gente fica vendo estrelinhas, né? E essas estrelinhas vêm aí por uma alteração da função dessa parte da visão que fica na parte de trás. Então, ainda hoje existem muitas funções no nosso cérebro que a gente não sabe onde necessariamente ela está presente, até porque muitas dessas funções elas vêm como um resultado da interação de várias áreas. Então tem pessoas que têm uma interação mais extensa, pessoas que têm uma interação menos extensa, e é por isso que muitas vezes fazer uma cirurgia no cérebro pode ser tão difícil e ser necessária uma monitorização tão complexa para evitar sequelas. E às vezes, né, nas situações de cirurgias em que acontecem situações curiosas na recuperação, justamente por isso, né? Perfeito. Da pessoa ter alguma coisa acontecer com relação à memória, Isso. pessoas que depois falam outros idiomas ou que não se lembram de um período específico, e né? Você sabe uma coisa importante que a gente já usa na nossa prática cirúrgica de uma forma relativamente rotineira, é a cirurgia com o paciente acordado, tá? Não é tanto o Hannibal, né? O pessoal fala assim, mas o cérebro, por ele ser um órgão que não tem receptor da dor, ou seja, ele é um órgão que não dói quando a gente mexe, tá? O que dói são os envoltórios do nosso cérebro, né? A dor de cabeça não é então no cérebro Não em é si? o cérebro em si que dói, mas os envoltórios. Aí vem a pele, vem as meninges, a capinha que encobre o osso. Então tudo isso dói. O cérebro necessariamente não. Então é por isso que é possível que a gente faça cirurgias muitas vezes bloqueando, ou seja, anestesiando as partes que doem. E o paciente acordado, a gente consegue mexer em determinadas áreas para ver se essa manipulação cirúrgica está ou não causando algum dano. Por exemplo, na fala,
em funções complexas, como tocar instrumentos, por exemplo. Ah, esses dias estava, né, nos jornais, né, uma pessoa que Isso, estava sendo operada e isso. tocando, acho que violino, né? Violino, violão, cantando, tá? Então tudo isso são funções complexas que não estão necessariamente numa área específica do cérebro, mas num conjunto de áreas em que, pelos exames de imagem, muitas vezes não é possível a gente saber onde necessariamente está, e é por isso que fazer os testes durante o procedimento cirúrgico é importante. Muito interessante. Bom, vamos começar a falar sobre a questão dos problemas em si. Todo mundo já ouviu falar em AVC, mas o que que é o acidente vascular cerebral? Isso, então todos os tecidos, digamos assim, do nosso corpo, eles precisam de sangue para sobreviver. E o cérebro também, tá? Então é exatamente por isso que nós temos uma rede de veias no nosso cérebro, isso falando em palavras mais simples, né? A gente tem uma rede de veias no nosso cérebro que leva sangue ao cérebro e faz esse cérebro funcionar, tá? O acidente vascular ele vem quando esse aporte de sangue ele é interrompido de alguma forma, seja por um coágulo que é produzido em alguma parte do nosso corpo ou até nessa própria veia, e aí entope essa veia, né? Ou até quando essa veia rompe, e ao romper existe um vazamento de sangue, e esse vazamento é o que a gente chama de derrame, né? E aí esse fluxo é interrompido por tudo isso e o paciente perde a função. Por que que no frio o risco de AVC aumenta? Ah, isso daí é extremamente importante. Ele pode aumentar em até 30% nesses períodos de Ah, é frio intenso. bastante? É bastante. Tudo isso porque um dos principais fatores de interrompimento do fluxo de sangue é o aumento da pressão arterial, tá? Então, quando se tem um aumento de pressão arterial, você pode ter o rompimento do vaso, principalmente na presença de um aneurisma, que é um saquinho que a gente tem em áreas mais fragilizadas dessas veias, né? Que é uma causa familiar, as pessoas normalmente podem nascer com esses aneurismas. E o aumento de pressão ele pode fazer com que algumas placas de gordura se desconectem, né? E aí formem trombos que vão entupir os vasos um pouco mais à frente, né? E a pressão arterial ela tende a se descontrolar para cima nos períodos de frio. Por quê? No período de frio, a gente tem uma troca de calor muito grande com o ambiente, né? O nosso corpo ele precisa ter uma temperatura relativamente estável para poder funcionar bem. E para evitar essa perda de calor, as veias da nossa pele, elas tendem a se fechar, né? Elas tendem a se contrair. É uma vasoconstricção que a gente chama. É por isso que a gente fica mais branquinho, com os lábios roxos, com a ponta dos dedos roxos e tudo mais. É um mecanismo de proteção do De corpo. proteção. E aí esse sangue ele tende a se concentrar dentro no interior do nosso corpo, e isso faz a pressão do nosso organismo aumentar. Além do que a própria produção de calor, ela pode exigir do coração um trabalho um pouco mais intenso, que também faz com que a pressão possa subir. Então é normal que uma pessoa nos dias mais frios fique com a pressão um pouco alterada também? Com Para certeza cima? absoluta, para cima. Então é exatamente por isso que vale o alerta à população em geral, né, de quem sofre dessa patologia controlar mais, não deixar de tomar o tipo de remedinho, né, que o médico prescreveu ali, para que essa pressão não venha subir. Você falou sobre o aneurisma, a gente pensa que o aneurisma é o problema em si já ocorrido e que demanda a cirurgia. Não, o aneurisma então é algo que a pessoa simplesmente ela pode ter ali e não imaginar que tem. Perfeito. Então é o que eu costumo dizer, é como se fosse uma bomba relógio, tá? O aneurisma, na grande maioria das vezes, a não ser que ele seja muito grande, né? Que essa bolsinha na veia seja muito grande, mas a maioria das vezes ele não causa sintomas, tá? Por ele ser pequenininho. E o sintoma que ele causa realmente é quando ele rompe. Daí o sangramento que esse aneurisma, que o aneurisma rompido provoca, né? Que seria uma dor de cabeça muito intensa, como se realmente tivesse tomado uma paulada na cabeça, sabe? As pessoas que têm um aneurisma, assim, eles falam, nossa, eu estava super bem e de uma hora para outra parece que eu tomei uma paulada na cabeça, uma dor de cabeça horrível. E aí sim é quando a maioria dos saquinhos, né, assim, desses tipos de aneurismas, eles são descobertos. Mas vale deixar um alerta à população também. Se
na sua família, principalmente os parentes de primeiro grau, tem um histórico de aneurisma, vale a pena você também fazer o exame previamente, porque é possível que consigamos tratar esses aneurismas antes que eles venham a romper. Não necessariamente é preciso fazer uma cirurgia? Ou é cirúrgico o tratamento? A presença do aneurisma em si não é necessariamente indicativo de uma cirurgia, tá? Mas precisa de uma avaliação especializada de um neurocirurgião para ver se precisa ou não de tratamento. Vamos falar sobre fatores de riscos que são genéticos e os que não são, de estilo de vida. O que contribui para a pessoa ter um acidente vascular cerebral? Então, assim, as causas genéticas são um dos fatores mais importantes, tá? Além disso, o consumo do cigarro, o sedentarismo e o descontrole do metabolismo corporal, principalmente relacionado ao açúcar do sangue, que pode estar muito elevado, e o excesso de gordura no sangue, tá? Então, tudo isso pode contribuir para o acidente vascular encefálico cerebral. E existe uma maneira de perceber sintomas de que você pode ter esse risco maior de um acidente vascular cerebral? Existem sintomas de uma pessoa mais propensa a isso? Isso. Então, aquela pessoa mais obesa, por exemplo, é um indicativo de que é uma pessoa mais propensa a ter um AVC. No entanto, se você tem uma placa de gordura que está fechando o seu vaso, existe um fenômeno chamado de claudicação vascular cerebral, que é quando alguma área mais exigida, o sangue não chega de uma forma tão eficiente, o paciente passa a apresentar disfunções dessa região. Então, uma dificuldade de fala, por exemplo, de uma forma momentânea, ou uma dor de cabeça fora do normal, pode ser um sinal de que, por exemplo, um aneurisma possa estar crescendo e, por isso, prestes a romper. Dor de cabeça constante, crônica, é sempre sinal de que há um problema a ser resolvido? Não necessariamente. A dor de cabeça que mais preocupa a gente é aquela dor de cabeça atípica, ou seja, aquela dor de cabeça que normalmente as pessoas não têm, tá? Então, aquela cefaleia que a gente chama dor de cabeça crônica, que vem e passa, que melhora com o analgésico comum. Às vezes associada à fome, às vezes na mulher a TPM, ou até né? TPM, uma enxaqueca, uma preocupação, uma tensão, uma noite mal dormida, tá? São dores de cabeça que a gente chama de benignas, né? Já aquelas dores de cabeça, por exemplo, que ficam essencialmente localizadas num único ponto, que só pioram, tá? Que é uma dor de cabeça que a pessoa nunca teve, que piora ao deitar, tá? Que acorda a pessoa durante a noite, que pode vir com crises convulsivas, com dificuldade de fala, com dificuldade de movimento. Essa é a dor de cabeça que mais preocupa a gente. A gente está no Julho Verde, mês de conscientização da população sobre tumores de cabeça e pescoço. Então explica pra gente o que são os tumores cerebrais e quais são os mais comuns. Isso, então os tumores cerebrais, eles são os tumores que nascem necessariamente no cérebro. Normalmente esses tumores exigem uma atenção e geram uma preocupação maior, tá? Que são os gliomas na maioria deles, né? Mas os mais comuns, na verdade, são os tumores que nascem dos envoltórios do cérebro, né? Que são os meningiomas, né? Isso sem contar nas metástases de outros tumores que podem se desenvolver no cérebro, né? Sobre os meningiomas especificamente, eles são mais comuns no sexo feminino, tá? São frequentemente achados em exames de rotina, ou seja, você vai fazer uma tomografia, por exemplo, para um outro sintoma, encontra o meningioma, então não necessariamente encontrar um tumor desse exige um procedimento cirúrgico, tá? Mas tudo isso vale a pena realmente passar por uma avaliação especializada de um cirurgião do sistema nervoso. Achei interessante, estava vendo aqui no seu... Você tem blog, né? Estava vendo aqui no blog sobre as medidas de prevenção dos tumores, e aí tá lá, né? O tabagismo, a questão do álcool, outros hábitos de vida, como evitar o sedentarismo e tal. Mas aparece ali, né? A recomendação de fazer exames regulares e vacinar os adolescentes contra o HPV. Por quê? Isso. O HPV, ele é um vírus, né? Que está presente na gênese, ou seja, na formação de muitos tumores da cabeça e do pescoço, tá? Então, tumores, por exemplo, da boca, tumores do nariz, tá? Tumores do lábio, da língua, podem ser provocados por esse vírus, né? Principalmente na sua variante 16. Então, a vacinação para o vírus do herpes, né? O HPV, é extremamente importante.
Olha só, mais um motivo aí para levar, né? Ou o Vacinação dos papiloma vírus, adolescentes. perdão, papiloma vírus humano, na verdade. Isso. Uhum. São 7h49, hora da gente fazer uma pausa para o intervalo, mas a gente já volta para concluir a conversa aqui. São 7h51. Eu estou conversando com o Dr. Denildo Veríssimo, ele que é neurocirurgião e está explicando um monte de coisa aqui pra gente importante sobre a saúde do cérebro e os problemas, né, que acontecem com o nosso cérebro. Um assunto que foi o assunto do momento nas últimas semanas e despertou muita curiosidade, a gente leu muito a respeito daquele acidente com a brasileira lá na Indonésia, né, e eu vi que você escreveu um artigo comentando esse caso dessa menina que morreu depois de cair de um penhasco na trilha do Monte Rinjani, e você fala nesse artigo sobre um termo que se chama a Golden Hour, que é a hora de ouro na medicina de emergência. Explica pra gente o que é isso e no que se aplica esse conceito nessa situação que aconteceu com essa brasileira. Isso, Roberto. Então, essa Golden Hour, que é a hora de ouro, ela é a primeira hora após o trauma, tá? Então, é extremamente importante a atuação da equipe de saúde num paciente nessa primeira hora, porque é nela em que é possível a gente prevenir o segundo trauma, que a gente chama, ou seja, as consequências que advêm de uma lesão causada pela pancada, digamos assim. Então, por exemplo, você estancar um sangramento, você proteger o paciente contra a hipotermia, por exemplo, que é a queda na temperatura do corpo. Então, a atividade da equipe de saúde nessa primeira hora pode prevenir coisas muito mais sérias depois. E no caso dessa tragédia que aconteceu com essa menina, ela infelizmente caiu numa área de dificílimo acesso, né? E além do mais, quanto mais o tempo passava, mais ela ia se distanciando do acesso, né? Ela ia caindo ainda mais. Então essa Golden Hour já foi perdida, né? Em termos de trauma, ela sofreu um trauma de tórax, que é um trauma extremamente sério, além do que permanecer muito tempo imóvel pode gerar outras consequências, como a formação de trombos nas pernas, que pode ir para o pulmão, né? Que pode ir para o coração e trazer consequências muito sérias. Então, o caso dessa menina realmente foi um caso comovente, né? Pela idade e pela forma como tudo aconteceu, né? As funções cerebrais vão sendo afetadas, né, numa situação dessa, e isso me lembra bastante cenas que a gente vê no cinema, e às vezes na vida real isso acontece também, de quando uma pessoa sofre um acidente com traumas, independentemente de bater cabeça ou não, né, que às vezes se fala, né, não sei se isso faz sentido na vida real, para a pessoa não fechar os olhos, para ela não dormir, para ela não parar a sua atividade cerebral. Isso faz sentido, e o que vai acontecendo com o organismo da pessoa numa situação de emergência quando a gente está falando das funções cerebrais? Isso, então falando especificamente do trauma de crânio, que é um trauma que as pessoas normalmente com certa razão, né, tem bastante medo, o mito de que não pode dormir após um trauma de crânio deve ser explicado. Na verdade, não é o sono em si que vai piorar o prognóstico desse paciente, né? Mas o fato de dormir, ele vai tirar um dos parâmetros mais importantes, que é o nível de consciência. Então, quando se tem a formação de um coágulo dentro da cabeça, um dos primeiros sintomas seria a diminuição do nível de consciência. Então, o paciente fica mais sonolento mesmo e tal. No entanto, existem traumas que são menos perigosos. Então, por exemplo, uma criança que cai da própria altura e tal, que não tem um trauma de crânio tão importante, normalmente ela vai chorar bastante, ela vai sentir a dor, mas depois que passa, ela tem um certo relaxamento e ela dorme, né? Óbvio, muitas vezes pode ser necessário acordar a criança mais de uma vez por hora, por uma frequência um pouco maior, para ver esse nível de consciência dela, mas o sono em si, ele não piora o prognóstico. Então, não faz sentido não deixar dormir. Não, no entanto, tem que estar sob uma supervisão e muitas vezes precisar acordar o paciente mais de uma vez, principalmente sob atenção médica. Em que situação bateu a cabeça, tem que procurar um atendimento médico de imediato? Perfeito. Então, bateu a cabeça, perdeu a consciência na hora, tá? O paciente ficou desmaiado,
Esse é um fator de risco. Além do que, apresentou uma dor de cabeça que vem piorando com os minutos, perdão, uma dor de cabeça que está causando vômitos frequentes, tá? Uma confusão mental, paciente que bateu a cabeça e está começando a perder força no braço, perder força na perna, ou que está ficando realmente numa sonolência que não acorda o chamado. Então, esses são os principais fatores de risco, né, que exigem realmente a procura por um serviço de saúde. São 7h56. Só para a gente fechar, ainda fiquei com uma questão aqui com relação à situação da emergência lá, né, na Indonésia, mas que às vezes é uma emergência que pode acontecer na nossa vida. Você menciona ali as hipóteses de hipóxia em altitude. O que é isso? E embolia. O que são essas duas coisas? A hipóxia nada mais é do que a diminuição dos níveis de oxigênio, né? O nosso corpo ele precisa do oxigênio para poder funcionar, né? E se nós estamos em altitudes mais elevadas, essa concentração de oxigênio tende a cair. Isso dificulta ainda mais a recuperação do corpo, né? E as reservas do corpo em situações extremas, como essa que aconteceu com essa, com essa menina. Mas o que eu quero falar, o outro fator que você falou da embolia é justamente aquele coágulo que pode ser formado em alguma parte do corpo e que pode soltar e ir para o pulmão, por exemplo. Né? Não precisa necessariamente ser na área da cabeça. Bateu a perna, pode dar esse problema. Ficou restrito a movimento, você pode formar coágulos nas pernas. Então, isso é extremamente importante dizer para a população, né? Aquelas pessoas que têm dificuldade de movimento, né, precisam gerar medidas posturais para evitar a formação de coágulos, então deixar as pernas mais elevadas, usar as meias compressivas, fazer as massagens nas pernas para que esses coágulos não se formem. São 7h58. A gente só tem um minutinho, mas só para responder a pergunta da Luciana, ela pergunta o que é essa dor de cabeça que fica latejando? Por que a cabeça lateja? Isso. Uma das hipóteses, tá? Não existe necessariamente um fator ainda determinado da causa da enxaqueca, né, especificamente, mas a pulsação ela tende a seguir, ela tende a seguir a frequência do coração, tá? Principalmente porque aqueles envoltórios, né, que é o que dói, eles são muito irrigados por essas veias. Então, se você tem um batimento cardíaco numa área que está irritada, essa pulsação ela tende a seguir realmente a frequência do coração. É só por isso? Principalmente por isso. São 7h59, a gente vai encerrando, mas eu quero, antes que o doutor Denildo Veríssimo deixe aí algum contato, alguma forma de encontrar você na internet. Perfeito. Então, para quem quiser mais informações, vir numa consulta ou até fazendo uma consulta online, por exemplo, entra lá no Instagram, @neurocirurgia, tá? Bem simples, né? E pode entrar também no nosso site, que é o denildoverissimo.com. Vai ser um prazer receber a todos lá. Legal, a gente vai colocar também, lembrando que a entrevista fica disponível no nosso canal, TNews no Ar, lá no YouTube, e a gente coloca as informações também no Instagram. São 7h59, muito obrigada, boa semana. Muito obrigado a vocês. Doutor Denildo Veríssimo, neurocirurgião, que veio hoje ao TNews. Para os ouvintes, vamos encerrando, um ótimo início de semana, amanhã às 6:50 a gente volta com mais TNews, até lá.